Meus irmãos, hoje eu quero introduzir um assunto que eu estava pensando no que iria ministrar hoje, pedindo a Deus uma direção, e vai chegando assim, final de ano, a gente, pastor, é tentado a trazer aqueles assuntos voltados mais a uma mensagem de conforto para a igreja, por conta de que o final de ano é aquele tempo de muita nostalgia, saudade, lembrança. Mas Deus me deu uma direção para falar um outro assunto aqui, e é um assunto bem relacionado com a necessidade de todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Eu vou falar sobre educação financeira. Amém? Educação financeira. Eu vou apresentar aqui alguns princípios de Deus que pode te fazer próspero materialmente nesta terra. Alguns princípios. Vou identificar também o que é que está destruindo as tuas finanças, porque você não prospera financeiramente. Vou estar identificando também à luz da palavra de Deus. Vou falar um pouco sobre esse tema. Não vai ser possível falar tudo hoje, porque é um tema um tanto extenso, mas eu quero introduzir, tirar algumas dúvidas. Existem muitas pessoas que carregam algumas ideias erradas acerca de finanças, algumas crenças erradas. Existem pessoas na igreja que até já se conformou em aceitar que nasceu para sofrer. Já vi muita gente dizer assim, eu nasci para sofrer mesmo, eu vou sofrer até morrer. Então existem pessoas que carregam algumas crenças limitantes, algumas crenças de maldição, e a gente precisa ver o que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Quem quer examinar comigo a palavra, diga amém. Então abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 ao 10. Se você tiver caneta, papel ou bloco aí no celular, anote, porque vai vir muita informação. Bloco de anotações aí, aproveite, porque não é toda hora que a gente tem aula de finanças, não. Esse é um tema que eu digo a vocês, eu comecei a ministrar ele esse mês lá para os obreiros, que o pastor Hélio pediu para ministrar para os obreiros sobre finanças, e eu vou trazer o assunto que eu dei aos obreiros, trazê-lo adaptado para a igreja, amém? Então vai ser bênção. A educação financeira do obreiro, eu vou colocar a educação financeira do crente, só para adaptar aqui a vocês, mas os princípios são os mesmos. Diz assim, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fonte e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eclesiastes 10 e 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Eu estou com a versão NAA, não sei se é a mesma que estão usando aí. E por tudo o dinheiro responde. Eu estou fazendo aqui uma ligação com os dois textos, porque o primeiro fala da bênção material de Deus para Israel,
Deus prometendo as bênçãos materiais para Israel. O segundo tem a ver com a sabedoria, e Salomão discerniu as coisas, e aqui um dos discernimentos da sabedoria de Salomão é identificar o resultado e a finalidade para cada coisa. Para rir se fazem convite, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Ou seja, é impossível a gente viver aqui sem precisar de dinheiro. Amém? É impossível viver aqui sem precisar de dinheiro. Eu não estou dizendo que é impossível viver sem dinheiro. Não. Você pode até viver sem dinheiro porque outro pode bancar, financiar a sua sobrevivência. Mas é impossível viver nesta terra sem precisar de dinheiro. E quem não quiser de dinheiro, eu vou colocar o número do meu Pix ali, tá bom? Aí vocês mandam tudo para mim. Só brincadeira. Todos nós, sem exceção, contamos com recursos materiais para termos uma vida confortável, adequada, saudável. Sim ou não? Sim ou não? Tudo bem. Agora, o problema não é apenas saber disso. O problema é a gente ter o entendimento certo acerca de finanças, com base no que a Bíblia diz. Na internet existem muitas mensagens, assuntos acerca disso, temas variados acerca de finanças, para todos os gostos, para tudo que as pessoas desejam, tem tema relacionado à finança. Eu quero me deter dentro do que a Bíblia diz acerca disso, com muita coerência, equilíbrio, não quero exagerar. Eu sei o que é circunstância, eu sei o que é passar por privações, eu sei tudo isso porque já passei por certas situações adversas na área financeira. Mas eu preciso esclarecer alguns, somar na vida de alguns, relembrar a outros o que a Bíblia diz acerca de educação financeira. Primeiro, partindo do pressuposto de que algumas pessoas criam a ideia de que viver bem, ter bens materiais, está ligado diretamente a uma decisão arbitrária de Deus. Há pessoas que pensam que Deus criou alguém para ser rico e outros para serem pobres. Existem pessoas que acreditam em predestinação financeira. Pessoas que nasceram para ter e pessoas que nasceram para serem paupérrimos. Algumas pessoas se perguntam se a educação financeira é uma questão de arbitrariedade divina ou de predestinação. Alguns até usam textos para tentarem provar essa ideia de predestinação financeira. E usam às vezes o texto de Provérbios 22 e 2. Abra a Bíblia. Provérbios 22, 2. Diz assim: o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. A versão corrigida diz: o rico e o pobre se encontraram, e a ambos fez o Senhor. Então percebam de que algumas pessoas, por não entenderem esse texto, acreditam que Deus fez uns para serem ricos e outros para serem pobres. Na verdade, o texto não está dizendo que Deus fez para. A Bíblia diz que Deus fez ambos, mas não para. O resultado e a condição financeira de cada um deles não está na criação, é consequência. Então a gente precisa entender isto biblicamente, que Deus não criou ninguém para ser rico, nem ninguém para ser pobre, ou seja, não há um propósito arbitrário de Deus em criar alguém rico
e criar o outro para ser pobre. Não há na Bíblia nenhum texto que comprove de que exista predestinação financeira. Alguém nasceu para ser rico, outro nasceu para ser pobre. Isso não é verdade. Provérbios capítulo 13, abra a Bíblia, por favor, versículo de número 23, por isso que eu disse que vai ter muitas anotações. Provérbios 13, 23, diz assim: as terras dos pobres dão o quê? Mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. Mas percebam, as terras dos pobres dão mantimento em abundância. Dão mantimento em abundância. E eu vou mostrar porque estou lendo apenas esta parte. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 5, versículo 9. Eclesiastes 5 e 9. Eu estou agora dizendo de que não existe predestinação financeira, de que Deus não criou ninguém para ser rico, nem para ser pobre. Deus não criou ninguém arbitrariamente com o propósito de serem ricos e o outro de serem pobres. Capítulo 5, versículo 9 diz: o proveito da terra é para até o rei se serve do campo. O proveito da terra é para todos, sem exceção. Não está dizendo que é para alguns, que é para os predestinados, que é para os seletos, que é para os que foram criados com essa finalidade. Não, a Bíblia diz que é para todos. Se houvesse predestinação financeira, algumas coisas não poderiam acontecer. Primeiro, pobre não poderia ficar rico, porque ele nasceu para ser pobre. E rico não poderia empobrecer, porque nasceu para ser rico. Não haveria nenhuma possibilidade de um rico empobrecer, porque ele foi predestinado a ser rico, tem que ser rico a qualquer custo. E não haveria possibilidade de um pobre enriquecer, porque ele nasceu para ser pobre. Por mais que ele se esforce e lute na vida, ele vai ser pobre de maré descer. Ele é predestinado. Mas a Bíblia não aprova isso. A Bíblia mostra rico ficando pobre e pobre ficando rico. Há vários textos na Bíblia. E eu posso mostrar alguns a vocês. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículos 5 e 7. Você pode pegar também a parábola do pródigo. Ele saiu rico e ficou pobre. Era para ele nunca ficar pobre. E a gente vê na parábola do pródigo, do filho pródigo, que o rico ficou pobre, foi parar junto dos porcos e desejou comer as comidas dos porcos. Mas veja aí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 5 e o 7. Os que antes estavam fartos, olha o rico aí, os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida. Há uma versão que diz: se alugam por pão. Alugar ali é colocar na condição de servo, apenas pelo alimento, não recebia nem dinheiro, era apenas para ter o que comer e vestir. Mas antes, eles eram fartos, eles eram ricos, eles tinham fartura, mas agora eles estão se alugando, eles estão agora procurando um emprego. Eles agora estão querendo um trabalho para ter apenas o que comer. Então significa que o rico está ficando ali pobre. Se houvesse predestinação, não poderia o rico ficar pobre. Ele tinha que sempre ser rico. Segundo,
Os que andavam famintos, olha os pobres aí agora. Os que andavam famintos não tem mais. Por quê? Isso é uma inversão. Isso mostra um paralelo inversivo aí. O rico ficando pobre e o pobre ficando rico. Enquanto um era rico, está se alugando, o outro tinha fome, agora tem pão em abundância. É a mudança ali, Deus mostrando a mudança. Então a teoria da predestinação financeira, ela cai por terra diante do exame da palavra de Deus. Não prospera, não vinga, como a gente diz. Não permanece diante do exame. Então, se houvesse predestinação, pobre não ficaria rico e rico não ficaria pobre. Então, a riqueza e a pobreza, o que é? A riqueza e a pobreza não é nada mais do que consequência. Algumas pessoas pensam que a riqueza é fruto de comunhão com Deus. Não, se você tiver comunhão com Deus, você vai ser rico. Isso também não é verdade. Eu não estou aqui tirando o valor e a importância de termos comunhão com Deus. Apenas estou mostrando que na prática isso não é verdade. Eu vejo muitas pessoas alegarem com exclusividade, dizendo: se você tiver comunhão com Deus, e aí está a teologia da prosperidade, aonde eles alegam de que a falta de prosperidade é a falta de comunhão com Deus. Uma das razões é porque o diabo está tomando conta da pessoa, a pessoa está com alguma dívida para o lado de Satanás, por isso que nunca prospera, e isso é errado. Não tem amparo bíblico, não tem apoio bíblico. Eu não estou dizendo que a comunhão com Deus não abre portas. Eu estou dizendo que a comunhão com Deus, isoladamente, não é a causa da prosperidade financeira. Quem está me entendendo, diga amém. Você não vai ser próspero financeiramente apenas porque tem comunhão com Deus. Por quê? Porque eu conheço muitos crentes de verdade que são pobres materialmente. Conheci homens de Deus e mulheres de Deus, que eu poderia citar nome, não cito por uma questão de ética dos familiares, eles já estão mortos, mas os familiares assistem os cultos aqui, que morreram morando em uma casa caindo aos pedaços, morreram e tiveram uma vida simples, sem muitos recursos, com muitas privações, passando grandes necessidades. Aí eu pergunto: e aí, cadê a comunhão com Deus? Porque não fez desses crentes que eram tão fiéis, de tanta oração, ricos materialmente? Então a experiência mostra que essa teoria não condiz com o ensino verdadeiro das Escrituras. Para ter prosperidade material, para ser bem materialmente, necessariamente, você não precisa exclusivamente ter comunhão com Deus. Eu conheço pessoas que não são crentes e têm bens materiais. Sim ou não? Sim ou não? E eu não posso dizer que foi o diabo que deu. Não. Quem disse que a gente tem autoridade de dizer que as pessoas não crentes, porque têm carros, têm recurso, ali foi o Satanás? Nada disso. Quem abençoa é Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes. É ou não é? Eu não posso dizer que porque o camarada não é crente, os bens materiais dele é oriundo de Satanás. Nada disso. Tem gente que não é crente e foi Deus quem abençoou. Quer ver um exemplo de pessoas na Bíblia que nem conhecia Deus e já era abençoado por Deus, já tinha riquezas? Tem alguém assim na Bíblia assim? Tem ou não tem?
pessoas que tinham riqueza sem sequer ser crente. E a gente não pode atribuir que era do diabo. Tem várias pessoas na Bíblia que não eram crentes e tinham riquezas. Muitas pessoas que não tiveram a vida de comunhão e tiveram riquezas materiais. Estou falando de riquezas materiais. Então eu não posso alegar de que os bens, riqueza, prosperidade material é resultado de ter comunhão espiritual com Deus, de forma nenhuma. A Bíblia fala no Salmo 73, versículo 2 ao 16, e houve uns crentes que quase que se desviava, porque estava olhando para o não crente e vendo ele materialmente mais próspero do que eles, esse crente que estava olhando. Salmo 73, abra a Bíblia aí, por gentileza, versículo de número 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. É o salmista falando. E o que é que ele diz no versículo 4? Para eles não há o quê? Eu acho que pulou aí algum. É o 3, né? Pois eu invejava os arrogantes ao ver o quê? A prosperidade dos maus. E ele não está dizendo que essa prosperidade era do diabo, não. As pessoas eram pessoas más, mas ele não está dizendo que a origem da prosperidade era do diabo, não. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E o que mais? Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte, sadio. Tem uns que não vai nem para a academia. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Passa por provação nenhuma. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. E ele vai descrever o que ele começou a ver neles. E ele diz que quando começou a ver que os não crentes, do contexto dele, estava vivendo materialmente mais confortável do que ele disse, quase que eu me desvio. É como que dizer assim, e vale a pena a gente estar em consagração, estar em ciclo de oração, estar em vigília, e ora, e sai para evangelizar, e faz cruzada, e está nos trabalhos, e vem, e vive uma vida materialmente inferior a deles, que não faz nada disso. Era essa comparação que eles estavam fazendo. Como tem crente que também faz esse tipo de comparação. E percebam que a Bíblia está mostrando que tem pessoas ímpias que têm uma vida materialmente mais confortável do que a do crente que vive em comunhão com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 38, quem está aqui diga amém. Anotem isso aí. Você pode precisar amanhã. Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 38. Veja o que é que a Bíblia fala dos crentes. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está falando das mulheres que tiveram os filhos ressuscitados. Mil e uma maravilha. Mas daqui a pouco começa. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, tem nem o nome do sujeito. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoite, sim, até de algemas e prisões. E o que mais? Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. E o que mais?
andaram como peregrino, vestido de linho finíssimo. Não é isso aí? Não. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Isso aqui era roupa de pobre. Os ricos não se vestiam de pele de ovelhas e de cabra, não. Era linho finíssimo. Isso aqui era roupa de pobre. Lembra das vestes de Elias, quando o rei perguntou como é que ele se vestia? Ah, ele estava vestido assim de pele. Que era roupa de pobre. A Bíblia está mostrando que grandes homens de Deus, homens que Deus usou de forma apoteótica nesta terra, viveram uma vida de limitação, de poucos recursos. E eu não estou fazendo apologia à pobreza para crente, não. Eu estou mostrando aos irmãos que a vida de comunhão com Deus não é uma garantia de ter prosperidade material. Viver em comunhão com Deus não é garantia de obter prosperidade material. E não sai agora, senão você vai pensar que a pessoa que tem comunhão com Deus só vai ter prova. Não, vamos até o final. Eu vou mostrar outras coisas. Não coma o pão pela metade. Espere para comer o pão todinho. É uma construção. Esse tipo de assunto ele é construído. Ele vai agregando informações. Então, para entendermos este assunto bíblico, devemos ter conhecimento de algumas informações importantes sobre riquezas. Primeiro, eu vou mostrar aqui pelo menos 3 tipos de pessoas ricas, materialmente falando. 3 tipos de riquezas. Vamos lá. Riquezas que são herdadas. Eu falei de quê? Riqueza como herança, naturalmente. Alguém nasceu em um berço de ouro. O pai era uma pessoa abastada, rica, próspera. A tendência é aquele filho herdar aquela riqueza. Sim ou não? Ele não lutou, ele não sofreu, não batalhou para ter aquilo ali, apenas herdou. A Bíblia fala de herança e a Bíblia estimula os pais a prover recurso para seus filhos. A Bíblia diz em Provérbios 13, 22, veja aí, Provérbios 13, 22. O homem bom deixa o quê? Deixa herança aos filhos dos seus, para ele não deixa herança apenas para os filhos. A riqueza é tão grande que dá para atender toda a geração dos filhos e atingir ainda os netos. Sim ou não? Então tem gente que acumula tantos bens que quando os filhos vêm, é só nadar, irmão, na bênção. É só nadar na bênção. Ele vai ter recurso para ele viver todo o tempo dele e ainda vai sobrar para os filhos deles, os netos. Os netos. Então, veja que existem pessoas que são ricas porque herdaram. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz que deve os pais acumular para os filhos e não os filhos para os pais. Segundo tipo de riqueza, as que são mal adquiridas. Existem riquezas que são mal adquiridas? Sim. As riquezas que são herdadas é aquela que é passada como herança de pai para filhos. As que são mal adquiridas é aquela que se adquire sem nenhuma legalidade. Sem nenhuma legalidade. Simplesmente se submete às propostas de facilidade de Satanás e vai acumulando. Tem pessoas que, por meio das propostas do diabo, pode adquirir riqueza. E eu não estou dizendo quem são elas, mas tem pessoas que podem adquirir riquezas materiais. Provérbios capítulo 10, versículo 2 e o 4. Vamos lá. Provérbios, riquezas mal adquiridas. Se adquire de forma
ilegal. 10, 2 e o 4. Os tesouros conseguidos de forma não servem para, mas a justiça livra da. Mas a Bíblia fala de tesouro que é adquirido de forma errada. É de forma errada, mas é um tesouro aí, riqueza. Sim ou não? Vamos lá, o versículo 4. Quem trabalha com a mão ociosa, fica o quê? Tem gente que trabalha com a mão ociosa. Entendeu? A mãozinha ociosa. Aquela mãozinha que parece que não está fazendo nada. E vai levando de 100, de 10, de 50. Já vi tanta gente cair nisso através de câmera. Pessoas que trabalham em supermercado, empresa, e ali no caixa e tal. Faz balanço, imposto de gasolina. Estou dizendo que todo mundo que trabalha faz isso não, mas são lugares que acontecem. Essas cenas se repetem. Então é preciso ter cuidado, porque tem gente que trabalha com mão ociosa. Capítulo 15, versículo 16, Provérbios 15, 16. Estou falando de riquezas más adquirida. 15, 16. Melhor é o pouco, havendo o temor de quem? Do que um grande tesouro aonde há. Olha aí. Um grande tesouro, riqueza onde há inquietação. Bem, a riqueza, segundo Deus, não acrescenta dores. Logo, se esse grande tesouro está provocando inquietação, a fonte não é divina. A origem não é divina. Coisa que está óbvio nas Escrituras. Provérbios 20, versículo 17. Vamos lá. Anotem esses textos. Depois a gente vai examinar detalhe por detalhe. Eu estou só citando a vocês para introduzir vocês no assunto. Hoje é só uma introdução. Depois eu vou falar sobre os princípios que nos leva a ter uma vida financeiramente equilibrada. Vamos lá. Provérbios 20, 17. O pão que se ganha com fraude. Se ganha pão com fraude? Sim ou não? Sim. Olha a sentença, não olha a consequência. O nosso objetivo agora não é nem olhar a consequência, é olhar que se ganha. Eu estou mostrando que existe riquezas ilícitas. O pão que se ganha com fraude pode ser o quê? Gostoso. Mas depois tem uma consequência aí. A boca se enche de areia. Mas a Bíblia fala de um pão que se conquista com fraude, com roubo, com engano, com mentira. Com mentira. A Bíblia fala disso, está aí. Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 11, a gente já sabe. A tentação de Jesus, onde o diabo mostra as glórias deste mundo, as riquezas, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E isso fica uma lição para nós. É impossível, diga, é impossível se adquirir riquezas. Não, mais animado. Eu sei, tem pouca gente, mas não vieram só os mudos, não. Veio quem fala também. Vamos lá. É impossível se adquirir riquezas de forma ilícita sem adorar o diabo. Aí, eu te dou se tu me adorar. Não tem outra. Que a gente pensa que só se adora a Satanás se cantar uma música do mundo. Não. Todas as vezes que você usa sua volição para não glorificar a Deus, você honra o diabo. Todas as vezes que você usa a sua vontade para ir contra os princípios de Deus, você tem duas opções: ou honra a Deus ou honra o diabo. Não
Tem como quebrar princípios e não estar honrando o diabo. E se for crente, pior ainda. Se for um crente, é pior ainda. Um não crente, ele está no campo da tolerância de Deus. Porque Deus, ele suporta, né? A Bíblia diz lá em Atos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas imagina um crente que está recebendo doutrina, ensino, e agindo de forma ilícita, na empresa, no trabalho. Não, esse daí está adorando o diabo dobradamente, fazendo hora extra para Satanás, em adoração. E pelo amor de Deus, quando isso for descoberto, porque vai ser, por isso que eu estou dizendo quando, porque é só uma questão de tempo. Eu não disse se for, eu estou dizendo quando, porque quando é tempo, se é possibilidade. Quando isso for descoberto, que vergonha para a igreja onde esse crente faz parte. Que vergonha quando ele for desmoralizado. Sim ou não? O nome do Senhor vai ser envergonhado. A igreja vai passar por constrangimento. É ou não é, irmãos? Então quem é que vai sair ganhando? Quem vai sair ganhando? O diabo. Ele adquiriu um bocado de coisa ilícita, mas no final, quem saiu ganhando foi Satanás. Então é preciso a gente parar para analisar essa questão. Preciso parar para analisar. Terceiro tipo de riqueza. Vamos lá. As que são conquistadas corretamente. As que são conquistadas corretamente. São aquelas que se adquirem através da obediência aos princípios divinos. Lembrando de que Deus não estabeleceu princípios apenas espirituais para a vida espiritual. Os princípios de Deus atendem duas realidades: tanto a vida espiritual quanto a vida natural. Tem crente que parece que ele já é do céu, aí negligencia a vida aqui embaixo para querer viver só para o céu e daqui a pouco está culpando Deus. Senhor, por que isso? Por que tu deixou isso? Porque ele acha que Deus é quem tem que cumprir as obrigações dele material. Não. Nós temos obrigações espirituais, sim ou não? E temos obrigações da vida natural, da vida terrena, obrigações terrenal, na terra. Temos obrigações como um cidadão, temos obrigações como esposo, no meu caso, temos obrigação como membro de uma sociedade, de um país, de uma cidade, de um estado, tem obrigações. Então eu não posso responsabilizar Deus por algumas quebras de leis naturais, porque espiritualmente eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Bem, se lê a Bíblia, se jejuma e lê a Bíblia, então obedeça a Bíblia. Que ler a Bíblia e não obedecer vai negligenciar a vida na terra. E algumas pessoas às vezes querem culpar a Deus por alguns fracassos financeiros e não entendem que a conquista dos bens materiais está justamente na observância de estatutos, de leis, de mandamentos para a vida natural. Deus estabeleceu regras para esta vida. Então, labutar, seguido das bênçãos e da promessa de Deus, somado à sabedoria e à inteligência, leva as pessoas a conquistar bens materiais. Eu lembro que eu tomei conta de uma igreja, eu tinha cartão de crédito, hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho mais. Simone tem, eu não tenho. Mas eu tinha um cartão de crédito, que tinha um grupo de irmãos que estavam me dando um prejuízo. Não era celestial não, também não era infernal não, era material, prejuízo material. Os irmãos chegavam para mim: pastor, vamos comprar pizza no seu cartão, quando chegar a data a gente paga. E eu lembrava lá quem foi que comeu durante o mês todinho.
Eu ficava com vergonha de cobrar, e no final estava sobrando para eu pagar aquele cartão. E aquilo foi me deixando particularmente estressado. E um dia, para completar, uma mulher de uma operadora começou a ligar para mim, de um banco, para me oferecer um cartão. E ela ligava, irmãos, aquilo não era normal não, aquilo era o Satanás. Não, era direto, irmão, distante, eu desligava, 20 minutos ligava, eu desligava. Aí eu, não, vou atender. Aí atendi. Ela lá, não sei o quê, que não era nem IA, era a pessoa mesmo que atendia naquela época. Hoje é mais, começa logo uma pessoa, depois, né? A inteligência começa a falar com a pessoa lá, os robôzinhos. Aí ela ligou e começou a falar, não, é que a gente tem a proposta do banco tal. Eu disse, olha, minha senhora, pelo amor de Deus, eu não quero nenhum, não, mas é porque a facilidade, eu não quero. A prova de que eu não quero, vou quebrar até o que eu tenho aqui agora. E quebrei. Eu quebrei o meu cartão, que eu estava tão cheio de mim mesmo, que eu quebrei aquele cartão. E eu esqueci que para eu pagar, eu tinha que passar ele para tirar a fatura lá onde eu tirava. Depois eu tive que ir na loja, não para fazer outro, mas para saber como é que eu ia terminar de pagar. Terminei de pagar até hoje, irmão. Faz mais de 15 anos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Depois que eu quebrei esse cartão, eu construí uma casa num sítio. Com o dinheirinho que eu comia pizza, 1.500, 1.000 e pouco, só de pizza com os irmãos. Não tinha mais cartão, ninguém me aperreava para comer pizza. Eu fiz uma casa. Vai ficar comendo pizza? Então, preste atenção. As conquistas das coisas materiais estão dentro desses princípios que nós vamos analisar. As promessas de Deus, somada à sabedoria, à inteligência. Veja Deuteronômio capítulo 8, por gentileza, versículo 17 e o versículo 18. Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem, é isso mesmo? A minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Versículo 18. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, quem lhes dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Esse texto mostra claramente, a Bíblia traz, apontando, para Israel, de que eles não deveriam se gloriar quando estivessem ricos, achando que foram eles, exclusivamente eles, mas que houve a participação de Deus, a contribuição divina. Provérbios 10 e 22, veja o que diz a Bíblia. 10 e 22 de Provérbios. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. A bênção do Senhor enriquece. Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Vá só lendo essas referências. Depois eu trago o comentário com relação a isso. A bênção do Senhor enriquece, 4,19, isso eu já li. Filipenses 4,19. O meu Deus segundo as suas riquezas, vamos lá. Estou deixando ele colocar porque a gente não perde a conexão de estar lendo a palavra de Deus. Isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam.
Estou lendo esses textos porque são textos que as pessoas usam em tempo de crise, de necessidade. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Glória, eu creio que Deus supre as necessidades. Só não vejo ali dizendo que Deus vai pagar as dívidas da gente, não. E Deus vai anular as consequências dos nossos erros financeiros, não. Deus supre as necessidades. Então a gente precisa atentar para esses textos, onde mostra que é Deus quem abençoa, é Deus quem enriquece, que Deus supre necessidade. Então todo conquistador, ele precisa entender que só se conquista quando se tem alvos bem definidos, metas, formas de atingir esses alvos, compromisso na missão. Estes são considerados os bens que vêm do Senhor por alguns motivos. Os bens que são conquistados são nesse aspecto. Deus estabeleceu, quem está comigo diga amém. Deus estabeleceu um dos grandes princípios nessa área de finanças, que rege não somente no aspecto espiritual, a salvação, mas também nesse aspecto, esse princípio também faz parte, que é o princípio da sinergia, onde Deus, Ele não assume unicamente, exclusivamente as nossas responsabilidades, não. Deus interage conosco. Amém? Deus interage, Deus não assume 100% as nossas responsabilidades. Tem gente que tem uma visão errada, cria uma caricatura de um Deus que não existe na Bíblia, principalmente nesse aspecto de finanças. Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar, e ele quer ficar em casa só no celular, só no dorama, só na sua série, na sua temporada, entendeu? E a gente precisa entender que não é assim que funcionam as coisas, não é assim que se conquista as coisas. Isso serve para os jovens que estão aqui, para os irmãos que estão aqui. Existe um princípio sinérgico nessas questões de riquezas conquistadas, onde Deus estabelece princípios de conduta que garantem as conquistas. Se eu não procuro obedecer esses princípios, essas orientações de Deus, eu vou correr para um lado e para o outro, e não vou conseguir viver uma vida financeiramente equilibrada. Eu creio plenamente que Deus é rico. Quem crê que Deus é rico? Quem crê que Deus é rico? Eu creio que Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Quem crê nisso? Tire pelo ser humano, irmão. Qual é o pai que tem riqueza e quer que o filho viva na miséria? Porque Deus vai querer que a gente viva uma vida de miséria, de pobreza. Pobreza e riqueza são consequências. Mas eu creio que Deus quer que a gente seja materialmente rico. Não estou dizendo que o fato de Deus querer vai acontecer, porque nem tudo que Deus quer acontece. As pessoas criam uma ideia que acha que todo o querer de Deus é soberano. Não é. O querer de Deus está alinhado também aos princípios que Ele estabeleceu, ao princípio sinérgico. A prova de que Deus quer que a pessoa seja bem materialmente é que Ele estabelece normas, princípios, orientações que encaminham as pessoas a isso. Se Deus não quisesse que a pessoa fosse próspero materialmente, Ele não estabelecia nada. Ele não determinava quais seriam os caminhos. Ele não revelava quais seriam os meios. Ele simplesmente deixava a gente no escuro. Só o fato de Deus estabelecer os caminhos, mostrar os caminhos de conquista, é prova de que Ele quer que sejamos bem financeiramente. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus quer que você tenha uma casa boa. Deus quer que você tenha um carro bom.
Deus quer que você ande bem arrumado, bem arrumada. Deus quer que você coma do bom e do melhor aqui nesta terra. Isso aqui não é teologia da prosperidade irresponsável, não. É teologia da prosperidade bíblica. Deus quer isso, que seus filhos sejam prósperos. Gênesis capítulo 2, versículo 11. Gênesis 2 e 11. Veja o que aqui diz a palavra do Senhor. Vamos lá, se Deus quer isso para nós. Gênesis 2 e 11. O nome do primeiro, isso é um rio que cercava o ambiente onde Deus colocou o homem. O nome do primeiro é o quê? É o quê? Pison, que rodeia a terra de Avilar, aonde há lata, ossada de boi, carcaça, é isso? Onde? Ouro. Por que Deus colocou o homem onde há ouro? Não, era para o homem, é bonito, mas não quero não. Deus colocou o homem no lugar de prosperidade, irmão. Por que Deus colocou o homem ali? Porque Deus quer que sejamos prósperos. Vamos lá, Marcos 10, versículo 29 e o 30. Marcos 10, 29 e 30. Eu quero extrair da sua mentalidade a ideia errada, que algumas pessoas se conformam. Eu vou ser assim para sempre, eu já estou conformado, é daqui para o céu. É um direito seu escolher viver uma vida financeiramente limitada, é um direito seu. Mas eu estou mostrando que o interesse de Deus é de te abençoar materialmente na terra. Marcos 10, 29 e o 30. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, pelo quê? Por minha causa e por causa do Evangelho, que não ganhe uma riqueza no céu. Vamos lá. Que não recebais aonde? Que não recebais aonde? No presente. Não é no céu não, é agora. Deus quer te abençoar agora. Deus quer que você viva o melhor agora. Eu estou mostrando a Bíblia. No presente, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Não é isso aí? Que não receba já no presente 100 vezes mais. Ele disse que vai ter perseguição, porque sempre é assim. O crente prospera debaixo de batalha mesmo, mas vai ter. Mas vai ter perseguição, porque está falando da vida aqui, é luta. Você pensa que quando um crente começa a prosperar na empresa, não tem quem inveja ele não? Fica com vontade de brigar com ele, de tirar ele, mas o crente ganha. Mesmo lá naquele lugar ali, rodeado de invejoso, de pessoas malignas querendo tirar ele daquela posição, mas Deus está dizendo, vai ser 100 vezes tanto. No meio da perseguição, eu vou te abençoar. No meio da prova, eu vou te abençoar. No meio da luta, eu vou te abençoar. Deus quer que sejamos abençoados. João 10 e 10. Jesus falou de vida abundante. Você não pode confundir vida abundante com vida eterna, não. A vida abundante é uma vida aqui. A vida eterna nem se fala mais de abundância. Não tem como medir, não tem como aferir a vida na eternidade. Mas aqui, Deus quer nos dar uma vida abundante, uma vida próspera. Amém? Deus quer nos dar uma vida abundante. Agora, o que é que a gente precisa entender? É que prosperidade na visão de Deus é diferente da visão dos homens. Os homens olham para a prosperidade de uma forma errada. As pessoas olham para a prosperidade olhando apenas para a multiplicação de bens materiais. Não, na Bíblia prosperidade é multiplicação genérica. É você não apenas estar bem materialmente, mas bem emocionalmente e bem espiritualmente.
O ser humano é um ser tricotômico ou tricótomo, como alguns chamam, corpo, alma e espírito. Deus não quer que você esteja bem apenas no espírito. Glória a Deus, aleluia, poder. Ele quer que você esteja bem no espírito, na alma e no corpo. Plenitude de bênção. Amém? Porque tem gente que é bem materialmente, mas o espírito fraco, meu Deus, não ora, não busca a Deus, não tem conhecimento de Deus, tem carro do ano, tem tudo, mas espiritualmente a vida está quebrada. Às vezes a alma está quebrada, é uma pessoa psicologicamente destruída, tem bens materiais, mas infelizmente é perturbado, é uma pessoa sem paz, precisa de equilíbrio, precisa de saúde emocional. Então, a prosperidade, segundo Deus, engloba toda a área. Mas como eu estou falando da vida material, Deus quer que sejamos prósperos materialmente. No sentido bíblico, o verbo prosperar vem de florescer, prosperidade do latim, prosperos, significa feliz, ditoso, florescente. Salmo 92, versículo 12 ao 14. A ideia dos teólogos da falsa doutrina da prosperidade consiste na crença de que a pobreza é fruto do pecado, sinal de que está dominado pelo diabo. E já mostramos que riqueza e pobreza são consequências e que, embora saibamos que Deus deseja que seus filhos sejam prósperos e abençoados em todos os sentidos, contudo, o querer de Deus nem sempre se realiza, pois, dependendo de qual seja a sua vontade, Ele a submeteu ao princípio de sinergia ou interação. Isso significa que existem coisas que Deus quer, contudo não depende só dele, mas também do homem, e a prosperidade financeira está dentro dessa condição. E lembremos que Deus criou leis para a vida material e para a vida espiritual. A prosperidade financeira está condicionada à obediência às leis naturais de Deus. São justamente essas leis das quais nós vamos atentar. Amém? Nós vamos atentar para essas leis. Na próxima semana, eu quero mostrar a vocês, bem calmamente, do jeito que estou falando aqui. Os irmãos sabem que eu prego às vezes acelerado, como preguei na ceia, mas quando se trata de um assunto que não é costumeiramente falado na igreja, constantemente usado, eu falo de forma bem lenta para não engasgar ninguém com a comida. Todo mundo mastigar bem direitinho. Então fica certo, consciente de que ninguém nasceu predestinado para ser rico nem para ser pobre. Amém? Amém? Tem pessoas que são ricas porque nasceram em berço de ouro. Amém? Outras porque adquiriram de forma errada. É assim que a Bíblia diz. E outras porque seguem e obedecem os princípios de Deus. Estamos conscientes de que Deus quer que sejamos prósperos nesta terra, sim ou não? Sim ou não? Porque se você não crê nisso, você já está dando um passo em falso, para não alcançar as bênçãos. Eu creio nisso. Isso não significa que a pessoa não pode passar por provas. Pode ficar em pé, os irmãos podem vir. Não significa que você não vai passar por lutas, dificuldade. Eu passei por muitas lutas, mesmo sabendo que Deus queria e quer me abençoar financeiramente, mas eu passei por muitas lutas. Eu passei tempos de provações. Quando eu me casei, eu não fui diretamente para minha casa, eu fui morar num quarto, na casa de meus pais, por escolha, enquanto construía a minha casa. Depois concluí a construção da minha casa, morei num quartinho atrás da casa de meu pai. E esse período que eu passei para construir a casa foi uma prova. Deus fechou quase que todas as portas, deixou só uma goteira para eu sobreviver. Mas eu passei por essa fase. Fase de não ter nada em casa, não ter móvel, não ter nada para me assentar, não ter nenhuma mobília, comer no chão, assentado com meus filhos, com minha esposa, porque não tinha nada.
Nunca reclamei diante de Deus por causa disso. Faz de passar 8 anos viciado em cuscuz. 8 anos comendo cuscuz com bife do oião ou com sardinha fedorenta, aquela sardinha de lata. Mas nunca reclamei, porque eu sabia que era uma fase. O fato de Deus querer abençoar a gente não anula os propósitos de provações de Deus, dos sofrimentos pedagógicos. Não é isso. Não é porque Deus quer te abençoar que Ele vai anular as provações. Não, se você tiver de ser provado, Ele vai lhe provar até quando Ele quiser. Mas o objetivo dele é de te abençoar. Ele provou Jó, sim ou não? Ele tirou tudo que Jó tinha, sim ou não? Mas ele matou Jó na miséria ali? Não. Foi o que ele fez? Abençoou. Então até na prova que Deus permite, a finalidade é de